Olá! Vamos embora hoje, que é dia de mais fisioterapia forense aqui no canal. Mais um podcast enriquecedor. E eu tava doida para trazer essa convidada, porque ela é especialíssima. Deixa eu já dizer aqui o currículo dela, que não é pequeno, preste atenção. Thaís Maria de Carvalho. Gente, fisioterapeuta, graduada pela Faculdade Pernambucana de Saúde, mestranda em ergonomia pela UFPE, pós-graduada em fisioterapia do trabalho e ergonomia pela FAVENE, pós-graduada em fisioterapia cardiovascular, respiratória e metabólica pela Uniredentor, pós-graduada em fisioterapia e terapia intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein, formação em perícia judicial para fisioterapeutas. Ai, com titia! É minha aluna, gente. Eu tenho que me gabar dessa aluna. Formação em ergonomia e ferramentas reconhecidas nacional e internacionalmente, perita judicial em processos do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, assistente técnica judicial em processos trabalhistas e previdenciários. Ela é membro da Comissão Técnica de Perícias Judiciais Fisioterapêuticas do CREFITO 1, Thaís Maria de Carvalho. Querida, é um prazer receber você aqui. Você sabe que você começou com minha aluna, mas agora eu virei sua fã. Foi um negócio assim. Não, é mútuo, é mútuo. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. E vamos, que eu tenho muita pergunta para fazer para você, tá? Primeira coisa, Thaís. Fiz aqui até um roteiro mesmo de perguntas para essa mulher maravilhosa, que ela tem muita coisa para falar para a gente. Eu queria saber, Thaís, um pouco sobre você. E quando você se formou, assim, eu queria saber a tua história assim. Tu se formou, tu pensou logo em ir para qual área, até tu conhecer a fisioterapia forense. Como é que foi isso? Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Karina, foi um anjo na minha vida que apareceu assim. Esse anjo maravilhoso. É uma querida maravilhosa. Você foi outra. E então, eu me formei em 2019 e sempre tive a minha graduação, sempre tive na mente que eu iria para a área de terapia intensiva. Eita, respiratória. Gente, só uma curiosidade. Era a área que eu odiava na graduação, que eu dizia, Eu Deus amava. me deu. Eu amava. Tipo, terapia intensiva para mim era tudo. Eu nunca ia fazer nada além disso. Aí eu quero saber o que aconteceu no meio do caminho, que ela depois desgostou. Vai. Aí dediquei toda a minha graduação para terapia intensiva, achando que ia ser isso e que estava tudo ótimo. Ia trabalhar, pegar plantão, era isso que eu queria. Viver de plantão. Mal sabia eu. É mesmo. Ia começar a perder feriado, ia começar a perder fim de semana, noite sem dormir, aí Exatamente. vai. E aí, quando eu me formei em 2019, formei em julho, em agosto eu já consegui pegar meu primeiro plantão. E aí consegui lá no Hospital da Polícia Militar. Foi o meu primeiro trabalho, então eu sou muito grata lá, porque eu também aprendi muito, né? Imagina, o primeiro plantão sozinha, foi tudo aconteceu lá, né? Sim. Tudo que tinha para acontecer, aconteceu. E aí, em 2020, em março, veio a pandemia. E aí foi quando eu comecei a trabalhar muito, porque naquele momento era o único trabalho que tinha para fisioterapeuta. Né? Sim. Com certeza foi o que apareceu muito por causa da situação. Foi. E como eu tinha já essa prática de terapia intensiva, já conhecia, já tinha feito muito estágio durante a minha graduação nessa área, então para mim foi, vamos dizer assim, mais fácil. Então eu fui entrava em um hospital, outro chamava, outro estava precisando de fisioterapeuta, e aí eu ia e fui indo. Até que chegou o momento que eu estava em 5 hospitais simultaneamente. Meu Deus, Thaís. 5 hospitais. Plantão nos 5. Plantão nos 5. Eu só ia em casa na terça e no sábado. O resto era virando, assim, de um hospital para o outro. Tu já tinha filho, Thaís? Já tinha Maitê, já tinha filho. E como era essa dinâmica, assim? Mal via? Mal via. Era Deus. muito difícil. Assim, a minha filha ficava trancada em casa, né, com a minha mãe, porque elas não podiam sair. Minha mãe idosa, minha filha pequena. Sim. E eu ia trabalhar. Então, assim, foi muito complicado. Aí fiquei nessa pegada, assim, vamos dizer, uns 4 a 6 meses nesses 5 hospitais. Aí depois eu comecei a ir desmamando. Saí de um, depois saí de outro. E aí, nesse momento, eu vi que eu não queria isso. Era isso que eu ia perguntar. Aí, nesse momento... Tu passou, então,
Apenas 6 meses trabalhando. Aquela coisa toda da graduação durou 6 meses depois. 6 meses dos 5 hospitais. Mas eu sempre trabalhei na terapia. Já vinha anos trabalhando, mas em menos hospitais. Isso. Entendi. Foi o clímax da pandemia, foram 5 hospitais. Entendi. E aí, eu disse, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu tava perdendo momentos com a minha filha, eu não tava vendo ela crescer direito. Tempo pra você mesmo. Tempo pra mim. Eu não tinha tempo pra mim. Eu não fazia nada, praticamente, né? Eu sobrevivia. Eu saía de um hospital... Só apagava incêndio, como eu sempre digo, Exatamente. Gente. Tem gente por aí só apagando incêndio. Gente, e é muito ruim você viver assim, né? É muito ruim. Péssimo. Você não tem qualidade de vida, você não tem nada. Até pra programar, tipo assim, eu quero viajar. Eu vejo isso em algumas pessoas, eu quero viajar. Não, tem que ver se eu tô na escala nesse... Natal. E ficar pedindo pra trocar. Por favor, troca comigo. Troca. Olha, eu pago tanto, eu pago o dobro, eu pago o triplo. O que for. É verdade. Aniversário da minha filha, eu tinha também que implorar. Aniversário da minha filha, por favor, troca o plantão comigo. Não sei, não sei. Acho que eu vou descansar, não sei o quê. Isso. E aí, eu disse, não, eu não quero isso pra mim. Não quero. Tava perdendo também algumas coisas na escola. Minha mãe é que ia na escola para participar desses momentos, porque eu não tava, né? Eu tava trabalhando. Meu Deus. E aí eu disse não. Isso já foi em 2021, foi quando ela já voltou para a escola. Já começou a voltar, né? Porque até então a escola também estava fechada. Verdade. E as aulas eram online. E aí eu disse, não, eu não quero isso para minha vida. Eu tenho que dar essa virada. Aí isso aconteceu em 2021. E aí estava eu começando a estudar algumas formas de fisioterapia. Eu não queria sair da fisioterapia. Eu queria arranjar Você queria outra área que desse a você um modelo de vida mais tranquilo. Mais tranquilo, exatamente. E aí, mas eu pensava, eu não quero fazer vestibular de novo. Eu não quero tentar outro curso. Imagina, outro. Não tenho mais idade pra isso. É porque, Thaís, às vezes tem gente que é radical. Tipo assim, não tá gostando de uma área, vou sair da profissão, né? Aí eu acho que realmente... E a fisioterapia, ela tem tantas áreas, inclusive áreas, como eu sempre digo, áreas que você não conheceu na faculdade. Exatamente, porque a gente não conhece a forense na faculdade. Não. É raro uma faculdade que aborda, e se aborda, ela fala assim, por cima. Isso, né? muito por alto. Aí, agora, eu queria só fazer uma observação, gente. Olha só, o que aconteceu com Thaís. Ela veio, assim, desconfortável com a rotina de trabalho dela. Aí, de repente, ela diz assim, não, eu não quero mais isso. É tipo quando chega um momento em que você fala, basta. É isso. Quando você, tipo assim, foi a gota d'água, isso aqui. Às vezes, sei lá, tem que estar implorando para trocar um plantão para estar com a filha no dia do aniversário. Poxa, não, isso aqui acabou. Eu não quero mais. Aí chegou esse inconformismo, como se diz, né? Isso. Aí você começou a pesquisar, então, o que poderia fazer? Isso, aí eu comecei a pesquisar algumas áreas. Eu disse, eu não quero sair da fisioterapia. Até porque, assim, eu acho que para sair, mudar de uma área, assim, por exemplo, sair de um curso e ir para um outro, você tem que estar muito convicto que realmente é aquilo que você quer, né? Porque é uma mudança muito drástica. Então, eu disse assim, eu não quero, eu quero ficar na fisioterapia. E aí, comecei a estudar algumas formas. Tentei mestrado para reabilitação cardiovascular. Aí, chegava na portinha, não passava. E eu disse, não, tem alguma coisa que não está, sabe? Entendi. Que a engrenagem não está indo. Aí, foi quando eu vi sobre a fisioterapia forense. Até então, eu não tinha visto sobre ergonomia, apenas sobre fisioterapia forense. Sim. E aí, comecei a pesquisar, apareceu Karina para mim. E aí, eu disse, olha, vamos ver. Opa! Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Isso foi que ano? 2021 ou 2022? Foi 2021. Certo. Acho que foi final de 2021. Porque eu fiz o curso em 2022. Mas você acho que você me viu no início de 2022. Já. Porque então foi isso. Tu foi minha aluna do meio do ano de 2022. Então tu deve ter visto ali no início de 2022. Foi isso. Aí eu fiquei, assim, paquerando Karina, né? Mandava uma mensagem. Karina, oi, tudo bem? E Karina sempre rápida nas respostas, né? Ela respondia assim... Eu falava... Eu gosto de interagir com vocês, viu, minha gente? E aí foi bom, porque isso foi me animando, né? Foi mostrando, eu disse, olha, possa ser. E, assim, a gente vê muito esses cursos lá pro sul,
né? E aí eu vi Karina aqui do Nordeste, João Pessoa, dando certo e a coisa acontecendo. Então eu disse, ó, pertinho aqui de mim, quem sabe também dê certo. E aí foi quando eu me inscrevi para o curso, fiz o workshop. Ela fez o workshop, foram 3 dias. Isso. Foi? Foi. E aí eu fiz o workshop, gostei do que eu vi no workshop, gostei demais. E aí eu disse, não, agora eu vou partir para o curso. Tá. Aí foi quando eu fiz o curso, em 2022. Deixa eu aproveitar então nesse tópico para perguntar. Acho até que você pesquisou várias coisas sobre fisioterapia forense e não aprendeu só comigo. Você deve ter visto sites, ter visto várias coisas. O que mais te chamou a atenção, Thaís, no workshop assim, de fisioterapia forense? Porque assim, lá eu falo sobre a área, falo possibilidade de remuneração, falo legislação, falo sobre o passo a passo para começar na área, como é a logística de trabalho. Teve algo que te chamou mais atenção de tudo que eu falei? Eu acho que você fala muito bem sobre a essência da fisioterapia forense, sobre como ela realmente acontece. Não só a parte boa, porque não toda profissão, gente, e toda área... Tem seus desafios, tem seus ônus e os bônus. Exatamente. Claro. Né? Não tem só aquela parte maravilhosa como a gente vê, né? Então, o que eu gostei foi disso. Foi que eu estava colocando o meu pé onde podia dar certo, como tinha alguma coisa ali que podia me mostrar algum momento complicado, algum desafio, alguma coisa que me fosse, né? Sim. Talvez pensar, alguma coisa desse tipo. Mas o que eu gostei de Karina foi exatamente isso. Ela mostrava os dois lados. Isso. E sim, a essência da fisioterapia. Aí foi quando eu disse, olha... Não, eu sou sincera até para, assim, fazer com que venham as pessoas certas. Não quero gente errada dentro do curso, sabe? Eu quero gente certa e muito consciente. Então, isso, graças a Deus, a gente sempre teve dentro do curso Fisioterapeuta Forense Pro. Alunos, assim, incríveis, com um nível de consciência alto. Isso é muito bom. Então, tanto é que ver essa mulher... Gente, já vocês vão ver essa mulher, que a potência que essa mulher se tornou. Entendeu? Eu tenho o maior orgulho de ter sido minha aluna. Eu encho a boca para dizer que ela é minha aluna. Porque essa daqui é aquela que dá aquele orgulho bem grande. Então, maravilha. Aí tu foi lá, fez o curso. E o que foi que aconteceu depois, hein, Thaís? Conta aí, Thaís. Deixa eu só fazer um adendo. Ela falou aí dos desafios. Toda profissão e toda área dentro das profissões tem seus desafios. Mas eu ensino os meus alunos a passar também pelos desafios. Olha, quando você encontrar um desafio assim, aqui você vai fazer isso, sabe? Então, eu digo que eu não sou só professora deles. Eu sou mentora deles, porque o mentor é aquele que tem experiência. O professor é aquele que só reproduz algo que estudou. Então, eu estudo algo hoje e ensino amanhã. O mentor, ele vive. Então, 13 anos que eu já tenho de experiência, eu passo para eles, conto os casos e tudo mais. E digo, podem surgir desafios. Então, esse desafio aqui, se surgir para você, você vai perpassar esse desafio assim, assado. Então, vou instruindo eles em tudo que eu posso, nos desafios que podem surgir. Aí, o que aconteceu depois? Você fez o curso e depois? E aí, eu fiz o curso. Fiz até num tempo, assim, hábil, porque eu acho que tinha um tempo mínimo, eu não me lembro... o tempo mínimo, não sei se era 3 meses, 4 semanas. Não, tem alunos que fazem 15 dias, 1 mês, mas você fez num tempo bom. Aí eu fiz num tempo, assim, bonzinho, e aí fui começando... Eu fiz as coisas assim, na verdade, devagar, né? Eu me inscrevi nas varas, mandei e-mails, depois eu fui até as varas, fiz as visitas, até que chegou a primeira nomeação. Eu estava no supermercado, fazendo feira... Quando a moça da vara ligou, a secretária da vara ligou, e aí falou, oi, tudo bem? Aqui é fulana, não lembro o nome dela, mas aqui é fulana era da 6ª vara. E aí eu fiquei eu paralisei. Eu tava andando com o carro e eu paralisei. Meu Deus, o negócio aconteceu mesmo! Isso. Eu fiz, meu Deus, aconteceu de verdade. O que Karina fala não é algo de Marte, existe. Existe, de verdade. Aí eu fiquei... tá, ela fez... Eu acho que a gente fez a nomeação, mas eu acho que a senhora não chegou a ver no painel, não sei o quê. E eu ainda não tinha muito esse costume, né? De estar olhando o painel, de estar vendo, de estar acompanhando. E aí eu falei... tá, não se preocupe. E aí eu tomei aquele fôlego, né? Não se preocupe, tudo bem. E aí veio, e aconteceu. E foi assim, foi uma experiência única, profissionalmente falando, e muito boa.
Porque é uma sensação, assim, muito boa, né? Da gente estar entrando numa nova área, da gente estar conhecendo uma coisa nova e da gente estar permitindo que isso aconteça. Com certeza, Thaís. E eu me lembro quando você me mandou a mensagem. E assim, gente, eu amo porque eu sinto a alegria junto com eles. Tem uma galera por aí, né, que o aluno manda, ele, ai, parabéns, né? Tipo, já estou acostumada. Não estou acostumada, tá? Ou seja, 700 alunos depois, eu não faço costume em receber, porque cada um de vocês, como eu me importo com cada um, então cada um que progride, que alcança, que consegue ter o retorno esperado, isso para mim é o que me move, é o que faz eu continuar a ensinar. Né? Porque é aquilo, as pessoas falam pra mim, Karina, tu não tinha pra que estar ensinando. Tu já é lotada de teus trabalhos, tu já tá muito bem na floresta, não tinha pra quê. Mas a sensação, Thaís, de ver que o outro conseguiu algo com o que você ensinou é indescritível. Eu me lembro da tua mensagem até hoje. E aí foi assim, desligando o telefone e mandando mensagem pra Karina. Karina! Ai, eu amei! Tu lembra? Lembro. Quando chegava a nomeação, eu sempre fazia assim, Karina! Aí ela, já sei, chegou. Muito legal. E é legal porque você se torna ali uma pessoa super importante no processo. Fica todo mundo parado esperando você analisar e esclarecer os fatos. Tem um peso muito grande. Muito grande, muito grande. E assim, nós somos fisioterapeutas e a gente sabe a luta que é pra gente conseguir ganhar um espaço. Né? Sim. A gente luta diariamente em todas as áreas, né? Em todas as áreas Em a todas. gente tem essa luta diária Pra de se mostrar, destacar não é fácil. para se destacar, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar que a gente é competente, para mostrar que a gente pode fazer, que a gente tem capacidade, enfim, que a gente tem excelência também para fazer, né? Seja em qual área for, tá? E aí, naquele momento ali que você tá ali como perita, que você tá instruindo aquele momento, que você tá, né, conduzindo aquilo ali. É muito você bom. conduz o ato pericial, o juiz está esperando o seu laudo, o juiz ele não está obrigado a seguir seu laudo na sentença, mas é uma prova técnica importante que muitas vezes ele se baseia nele para fazer a sua sentença, tomar uma decisão judicial através de, olha a responsabilidade, você tem que ter muita ética, muita responsabilidade com as vidas que estão ali. As pessoas acham que a gente só tem que ter cuidado com as vidas que a gente está fazendo atendimento, mas não. O nosso raciocínio técnico, ele também dá conta de vidas dentro de um processo judicial. Conduz, né? Conduz. A fisioterapia forense é linda, gente. É por isso que eu sou apaixonada e se torna tão importante dentro do processo. E Thaís começou a se tornar importante dentro de vários processos, não foi, Thaís? Foram chegando algumas nomeações, aí foi expandindo. Eu comecei também a visitar algumas varas que eu ainda não tinha visitado. E aí, é o que eu falo, assim, quando Karina me convidou para a comissão, eu fiquei super emocionada na hora. Meu Deus, eu não acredito! Porque a gente sabe do percurso que a gente está seguindo, né? Sim. Que a gente está caminhando para mostrar ali que merecemos estar ali, né? Então, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu não chamei Thaís e eu não faço nada porque é aluno ou porque é amigo meu. Se não tiver competência, eu vou continuar sendo amiga, tá? Como eu tenho amigas que eu adoro, que são amigas, mas que eu vejo que não é tão competente no trabalho. E se não for competente no trabalho, eu não vou chamar para o trabalho. Eu escolhi Thaís porque ela não é porque ela é minha aluna, é porque ela é competente. Quantas perícias você já fez? Assim, não sei se você já contou, mas por volta de... Já tem mais de 60. Mais de 60 perícias. Gente, deixa eu explicar um negócio a vocês. Quando você é nomeado 1 a 2 vezes, se o seu trabalho for ruim, vai parar de chegar. Vai parar de chegar. Se o seu trabalho for um laudo ruim, uma perícia mal feita, os advogados eles começam a dizer ao juiz, porque quando o juiz ele nomeia, se o advogado viu ali o ato pericial e viu que foi ruim, ele vai dizer: Excelência, essa perita não é boa. Se o juiz leu o seu laudo e for um laudo ruim, que não é embasado, que não é fundamentado, ele vai dizer:
não entendi nada, tá confuso, tá mal escrito, não quero mais essa perita, ele para de nomear. Se esta moça está com mais de 60 perícias, é porque o trabalho dela é muito excelente, tão bom que eles continuam nomeando reiteradamente. Até porque, Thaís, se uma pessoa faz, tu encomenda um bolo, a pessoa faz um bolo ruim, tu vai encomendar com a mesma pessoa de novo? Não vai, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eu chamei e hoje ela faz parte da comissão. E eu queria saber, assim, como está sendo a tua rotina com a fisioterapia forense? Eu queria que tu contasse um pouquinho. Ou o teu primeiro caso, que eu não sei se marcou, ou o caso que mais marcou até agora. Claro que sem falar nome de partes. Pelo amor de Deus. Não pode. Ai, gente, assim, eu não tenho tantas histórias para contar como Karina, porque a Karina tem várias, assim, maravilhosas. Eu contei uma pra ela ontem que ela ficou assim. A tua cara. Karina, como assim? Não, mas depois eu escrevo um livro sobre as histórias. Mas assim, já aconteceu tudo. Já aconteceu briga. Não, peraí, briga partes, sim, entre as gente, partes. Não é Thaís brigando, não. E aí é aquele momento que você tem que saber tá ali e fazer aquele jogo de campo, né? Porque você nem pode ser parte de um, você nem pode ser parte de outro. E também tem muito cuidado com o que você vai falar. Porque qualquer coisa que você fale pode ser assim. Muito. Você tá do lado dele, você tá do lado, né? Eu vou colocar lá nos autos do processo, não sei o quê. Aí você, calma, você tem que ser imparcial. Sim. Você não pode ter parcialidade no processo, como perita, né? Então, já teve briga, já teve do periciado não ir. Mas às vezes acontece a falta, tem que remarcar. Mas algum lugar que você conheceu que foi legal, que você não sabia como era? Eu já conheci uma fábrica de... Cuidado em nome de Jesus. Sim. Cuidado. Não vou falar o nome, mas assim, já conheci uma fábrica muito grande de biscoito, que a gente sempre passava, enfim, tem um cheirinho assim, muito, muito... E todo mundo fala, meu sonho é entrar aí, meu sonho é entrar aí. E aí, quando chegou a perícia nesse lugar, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou conhecer. E aí, realmente, é isso. Comigo já aconteceu, eu sempre falo do aeroporto, eu amei. Eu lembro que tu contou do aeroporto. Eu amei, a gente foi na região lá do avião que tinha que fazer a perícia. Cara, que legal, que legal. E tem algumas coisas que eu ainda fico pensando, se chegar a perícia disso aqui, eu quero... Muito legal para conhecer. Né? Tem alguns processos de trabalho que são interessantes. Tem alguns lugares que a gente passa, assim, eu quero fazer perícia aqui ainda. Embora o local não queira que você... Ele não me quer lá, mas eu quero. Porque se tem perícia, é porque tem processo contra aquela empresa. A empresa não quer processo, né? Exatamente. Mas quando a gente vai lá, sempre, gente, os locais nos recebem, porque é ordem judicial. E sempre fui bem recebida em todos os locais e consegui fazer a minha perícia muito tranquilamente. Também. É engraçado que no final da perícia, geralmente, a empresa faz assim, tchau, doutora, muito obrigada, espero não vê-la mais. É porque é processo. Quem é que processo, né? Gente, e aí tem essas coisas assim que são engraçadas, tem algumas coisas que a gente leva. Assim. Entendi. E de tudo, porque assim, você já fez assistência técnica também? Já. Aí eu queria entender. Tem gente que tem preferências. Eu prefiro perícia, eu prefiro assistente. Tu prefere o quê? Meu coração bate muito por perícia. Eu também. Bate muito por perícia. Eu gosto demais. Eu gosto dessa coisa de ser imparcial, de realmente estudar o processo, de ver o que foi que aconteceu, sabe? De linkar as coisas, de pegar algum fato e fazer esse link, assim, mais investigativo, vamos dizer. Me tem muito disso, realmente. Eu gosto mais. Mas, assim, a assistência técnica também é muito boa. O bom da assistência técnica é porque você pode ver outros peritos atuando, né? Peritos da sua área, e você vai ver ali o que é que você pode, o que é que não pode fazer, o que é que está errado, o que é que está certo. E às vezes a gente vê o perito fazendo coisa que a gente sabe que é errada, né? Que não pode. Que não pode, exatamente. E aí a gente faz, eita, não posso fazer isso. Aí você já vai pegando o manejo. E é engraçado porque, assim, as primeiras perícias você vai meio que na timidez, na vergonha, né? E aí depois você já entra assim, né? E vai na tranquilidade. Na tranquilidade. A prática, exatamente. Exato. E, Thaís, eu queria saber, assim, como tá sendo
Você me contou da sua rotina no hospital. Aí você mudou de área. Como está sendo, como é a sua rotina na forense? Certo. Então, hoje eu divido a minha área com forense e ergonomia, né? Certo. Então, na verdade, eu faço esse complemento e essa aglutinação das duas áreas. Trabalho com as duas e tento me dividir. Por exemplo, tiro alguns dias da semana para me dedicar a uma área, alguns dias da semana para me dedicar a outra. Porque senão não dá certo. Porque fica muita coisa. Muita coisa. Os laudos são extensos, né? Assim, a gente não pode fazer um laudo de qualquer jeito. Então, eu ainda não tenho essa prática de fazer um laudo assim, tipo, em 2 horas, 1 hora, não. Porque eu faço, né? Então, eu demoro um pouco ainda mais. Então, eu preciso desse tempo. É porque você reserva, por exemplo, no dia você pode reservar 2 horas para mexer um pouquinho no laudo. Isso. Aí nas outras horas você vai fazer outras coisas. Você pode sair para fazer perícia, você pode sair para fazer uma coleta de análise ergonômica do trabalho lá de ergonomia. Aí quando é amanhã, você mexe mais um pouquinho nele. É diferente se você disser assim, por exemplo, eu geralmente faço assim: agora de tarde eu vou tirar para fazer esse laudo. Então, eu pego ali de 3 a 4 horas direto e termino. Se for laudo mais simples, eu faço em 2. Eu faço mais rápido. Mas você tem essa opção, porque como você tem um prazo, que é um prazo, por exemplo, 20 dias úteis. Aí você pode mexer um pouquinho a cada dia e fazendo outros trabalhos no dia. É isso? Exatamente. Tu acha que tua rotina tá melhor do que na época dos plantões? Nossa, bem melhor. Como você avalia a sua rotina? Nossa Senhora, bem melhor. Assim, hoje eu consigo fazer o meu horário, né? Eu consigo determinar o que eu vou fazer, eu consigo dividir tudo bem direitinho. Se, por exemplo, eu quiser tirar uma tarde e ir com Maitê para algum lugar, ou ela precisar ir para o médico, para o dentista, alguma coisa assim, eu tenho essa liberdade. Até porque a gente anda com computador, né? Então, leve o computador, qualquer coisa lá, você já dá uma trabalhada. Mas existe essa liberdade. E assim, dormir em casa todo dia, né? Eita, coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor. É, verdade. Porque... É mesmo. E me diz outra curiosidade aqui. Já teve alguma sentença que você foi olhar lá? Aí tinha lá. No final da sentença sempre vai ter a questão da perícia. Aí eu quero saber assim, se tinha lá falando do valor que você ia ganhar, mas não é para falar valor. Mas quando você olhou, você viu, eita, que valor legal. E se tinha algum elogio assim ao seu laudo, que o trabalho... Teve isso? Teve, sim. Eu até tirei uns prints e mandei para a Karina. Quando termina todo o processo, o juiz determina a sentença, né? Quem perdeu, quem ganhou, quanto vai ser pago às partes. E também os peritos, né? Ele que faz essa determinação. Então, lá no finalzinho, geralmente quando ele vai começar a falar sobre os honorários do perito, ele pode tecer algum comentário, né? Sim. E aí já teve alguns assim, pelo excelente trabalho, pelo excelente laudo, pela dedicação, laudo robusto. E é isso, assim, já aconteceu. É legal, né? Muito legal. É muito legal. É legal demais, gente. Porque aí a gente vê o juiz elogiando o nosso trabalho, que o judiciário está gostando da análise que o fisioterapeuta fez com os conhecimentos da fisioterapia. A gente ser elogiado lá no processo. E, gente, com os conhecimentos que a gente tem da fisioterapia, a gente consegue fazer um laudo muito maravilhoso. Muito robusto. Desbanca um monte por aí, né? Não, Thaís? Quando você tá na rotina, e aí você começa a pegar alguns processos e ver alguns laudos, né? Gente, você vê umas coisas assim que você faz. Como é que a pessoa teve coragem de fazer isso para um processo? Que foi isso? Né? Você para assim e faz, não é possível. Não é possível. E aí você vê, a gente, fisioterapeuta, a gente consegue fazer um laudo muito bom mesmo. E muito completo. Com certeza. Com certeza. Sem precisar, assim, lógico que tem outras áreas, por exemplo, de engenharia, insalubridade, periculosidade, que talvez precise, mas a gente consegue abarcar bem essa parte clínica, essa parte in loco, de entender a atividade, como ela era feita, os movimentos, tem correlação. Então, a gente consegue entender e abarcar muito bem isso. Cara, a gente passa 5 anos da graduação estudando o movimento humano.
E quando a gente É a nossa chega... base. Isso. E a gente vai fazer uma perícia, a gente tem que analisar movimento humano. Então, a gente está ali analisando o nosso maior conhecimento, a nossa maior expertise. Exatamente. Exatamente, muito legal. E aí, eu queria saber, então, já que a gente está falando sobre isso, eu queria que você me dissesse como é que você vê a importância do fisioterapeuta para o judiciário, seja em assistência, seja em perícia, seja em jurisconsultoria, perícia extrajudicial. Bom, eu acho o fisioterapeuta uma figura importantíssima. A partir do momento que eu comecei a atuar e comecei a ver, de fato, como as coisas acontecem, eu vi que a nossa presença ali é extremamente importante. Porque o que o juiz quer saber? Ele quer saber se tem relação a doença que o autor está alegando com o trabalho dele. Ele quer saber isso. E quem é o profissional que avalia esses movimentos? O fisioterapeuta, né? A gente tem essa base, né? Essa excelência para a gente poder dizer se aquilo realmente tem correlação, para a gente falar sobre força muscular, sobre amplitude de movimento, sensibilidade. Então, a gente tem essa excelência, porque a gente estudou 5 anos sobre isso, né? Então, a gente sabe muito. Então, eu vejo assim, o fisioterapeuta forense como um profissional de extrema importância no judiciário. Inclusive, isso são palavras de alguns juízes que, quando a gente vai fazer as visitas às varas, eles falam isso. O trabalho de vocês é muito importante para a gente, porque faz a gente entender uma coisa que a gente está aqui e não consegue ter essa visão. A gente não consegue saber se aquilo realmente tem correlação, como era a atividade, por que ele levanta o braço, por que ele baixa a perna, enfim, a gente não tem como saber. E vocês trazem isso para a gente muito mastigado. Sim. Então, isso são palavras de alguns juízes que eu já fui visitar. Aí eu até ia te perguntar essa questão da visita aos juízes. Como é que foi quando você foi pela primeira vez? Porque assim, quando eu fui pela primeira vez, Thaís, pela primeira vez no ano de 2011, há muitos anos atrás, quando eu entrei no tribunal, eu falei, eu vou morrer agora, Senhor! Meu coração tava... Mas eu fui, porque o que importa é que você não pode se deixar paralisar pelo medo. Olha, se eu tivesse deixado me paralisar, eu não estava aí há 13 anos na área, consolidada na área. Então, assim, o que você fez para perpassar, enfrentar aí o medo e ir lá se apresentar para começar a receber suas perícias? Olha, eu digo que é coragem. É coragem. Assim, o medo, ele vai existir. O medo, ele vai estar ali. Você vai ficar nervoso, você vai achar que vai dar errado, você vai achar que o juiz vai lhe comer vivo. Vai mandar lhe prender. Eu digo isso, ninguém vai bater em você nem mandar lhe prender, gente. E Karina falava isso no curso. Olha, pode ir tranquilo. O máximo assim, que pode acontecer é ele não lhe receber, ou ele dizer, tá, ok, alguma coisa assim. Então, assim, o medo, principalmente na primeira vez que a gente vai, né, à vara, é uma coisa assim... Meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu falo? Eu dou boa tarde a quem? Eu dou bom dia a quem? Porque eu pensava isso também. É tudo muito novo, né? Sim. É tudo muito novo. Sim. E, assim, até a linguagem que a gente utiliza, né? É também diferente. é diferente, né? A gente utiliza uma linguagem mais coloquial no dia a dia e tal. E lá, não. A gente tem que ter tanto uma imagem mais Uma formal, postura diferente. uma postura diferente, uma linguagem. E aí, eu lembro que na primeira vez que eu fui, a juíza me recebeu muito bem. Eu passei 1 hora lá dentro do gabinete com mentira. ela, conversando. Menina, mas que maravilha! Foi muito bom, assim. Ela falou muito bem da fisioterapia. Falou Ai, que que via o legal. nosso trabalho de uma forma... Então, assim, essa primeira visita me deu um acalento. Mas, assim, tiveram visitas que não foram legais. Por exemplo, teve juiz que não queria receber fisioterapeuta. E aí eu insisti, mas aí acabou não acontecendo. Outros me receberam, mas só escutaram o que eu tinha para falar, mas geralmente nomeiam outras profissões. Alguns outros também me receberam super bem, falaram da importância da fisioterapia. Então, assim, é muito... A gente não tem como saber, né? Mas tem que ir Mas tem que ir. para construir. Exatamente, tem que ter a coragem. E sabe um fato curioso? Eu me lembro de uma juíza que eu visitei. E ela era, como tu falou aí, bem calada. Aí eu cheguei, olá, doutora, nananã, muitos anos atrás, me apresentei, falei do diferencial do fisioterapeuta como perito, e ela só assim, ó.
Certo. Fazendo só assim com a cabeça. Certo. Aí eu deixei a documentação lá com ela, que eu ensino os meus alunos, tá, gente? O que falar, o que deixar lá, tudinho. Deixei e fui embora. Quando eu saí da vara, eu falei assim, essa daí não vai me nomear mais nunca. Diz o que aconteceu. Nomeação no mesmo dia. 2 dias depois. Pra ir. Às vezes a gente tem a impressão porque a pessoa é calada e não disse nada. Porque a pessoa diz, que legal, que bom, que maravilhoso, porque ela ficou só mais calada. Aí você pensa, quando eu saí de lá, eu falei assim, essa aí não vai me nomear nunca. Essa daí já é. Eu também já... 2 dias depois eu abri o sistema, ela, no meio, Karina Kelly, quando eu olhei a juíza, ela, eu falei, eu não acredito. E deixa eu lhe contar um segredo, isso foi o quê? 2012, 2013, a gente tá em 2025, ela me nomeia até hoje, fiz uma perícia dela semana passada. Olha aí. Até hoje ela gosta do meu trabalho. Mas é o perfil dela ser uma pessoa quieta e calada. Isso. Eu chego lá hoje, esses anos todos. Eu chego lá hoje pra falar com ela. Ela é do mesmo jeitinho. Olá, doutora. Bom dia. Sim, e tal. Aí eu falo, certo. É o jeito dela. Isso não quer dizer que muitas vezes é o jeito. Aí a gente tem logo a impressão, né? Isso. Que... E também já... A gente tem a mania também de se colocar para baixo, né? De dizer, vai dar errado, ai, meu Deus. Não, a gente não pode pensar desse jeito, né? E também, falando sobre essa questão dos juízes, existe essa questão de ter o juiz substituto. Né? Às vezes o juiz, o titular não está lá na vara no momento, e aí você fala com o substituto. E aí é importante também, quando você falar com o substituto, depois voltar, né? Porque às vezes tem essa rotatividade de juiz. Mas o importante é você falar com o máximo de juiz. Porque se o juiz substituto está numa vara hoje, amanhã ele pode estar em outra vara. Então, ele pode não lhe nomear nessa, mas lhe nomeia em outra vara. E por aí vai. Sim. É o que eu digo assim, Thaís. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu era pequena, tua mãe disse sim pra tu a vida inteira, tudo que tu queria? Tu recebeu um monte de não foi? Um monte. Então, na nossa profissão, vamos esquecer a área forense, vamos falar de outra área. A gente também recebe nãos. Em várias outras... Exemplo, se você atende paciente, eu abri aqui um consultório, vou atender paciente. Você acha que todos os pacientes que verem uma propaganda do meu consultório, ou até forem lá me ver pela primeira vez, você acha que todos vão lá fazer tratamento comigo? Pode ter algum que foi, mas não gostei, não. Sempre tem os que vão ficar, os que vão gostar, e os que não vão, porque as pessoas são diferentes. Na área forense não é diferente. Então, você visita 20 juízes. Pode ser que os 20 não lhe nomeiem, mas pode ser que 10 lhe nomeiem. Porque ali tem a história de vida do juiz. Às vezes ele tem... Ali a preferência, muitos têm preferência por físio, mas muitos gostam de nomear um engenheiro. Então vai depender disso. Mas você não pode deixar de se mostrar. Até porque eu já tive vários juízes, Thaís, que não conheciam o trabalho do físio. E conheceram através de mim e nomeiam até hoje. Então a gente tem como abrir portas. Exatamente. E a gente só abre portas fazendo o que você fez. Indo lá, se mostrando, falando... Pode ser que você abra... Essa juíza que eu disse que é bem calada, eu abri uma porta com ela não sabia da nossa atuação. Aí eu falei, saí, eu falei, eita, meu Deus, falei. 2 dias depois, até hoje. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Então, tudo pode acontecer. Exatamente. Fora que a gente não atua só com perícia, né? Sim, a fisioterapia forense ainda tem outras áreas que você pode atuar, né? Perícia extrajudicial, assistência técnica judicial, jurisconsultoria. Então, são várias... É tipo assim, a fisioterapia forense é um braço, né? Tem vários dedos, assim, várias ramificações que você pode atuar. Isso. Então, você não precisa ficar só numa área. Por exemplo, eu gosto muito da perícia. Eu me identifico muito com a perícia. Mas eu tenho essa liberdade de atuar com assistência técnica judicial, perícia extrajudicial, com outras áreas também. Isso, exatamente. Eu tenho alunos que nem trabalham com perícia judicial. Trabalham mais com a extrajudicial e jurisconsultoria, por exemplo. E nessas áreas, por exemplo, elas não lidam com juízes. Isso. Porque não é perícia judicial. Perícia judicial é para o juiz, mas os outros serviços não é para o juiz. Isso. É para o cliente direto, para advogado. E é porque as pessoas acham que forense é só perícia judicial, é só isso. E aí, justamente, é você
pensando em migrar de área ou pensando em agregar a fisioterapia, porque ainda tem essa, né? Você pode ter uma área e você pode agregar a fisioterapia forense à sua vida, né? Até que ela seja a sua maior renda ou a sua renda principal, Isso. enfim. Mas ainda tem essa, né? Então, você pode fazer esse ajuda, né? Então, no caso, Thaís, tu tá conseguindo conciliar. Aí eu Forense consegui com o ergonomia consegue conciliar. Isso, forense com ergonomia. E dentro da ergonomia também eu atuo com ginástica laboral nas empresas. Então, são essas 3 principais áreas assim que eu atuo. Assim, é como eu disse, né? Tem que ir dividindo, porque senão chega uma hora que vai ficando. Eu trabalho só com forense. E tem hora que eu digo, meu Deus, próxima semana eu tava olhando minha agenda já. Ela tá lotada de coisa, principalmente assistência técnica que eu tenho que fazer. Eu tenho todos os dias para fazer. E às vezes eu vou sair de uma e ir para outra. Ir para outra. Assim, ó, em cima da hora. Corrida, Então, assim, mas assim, é possível, se você for organizado, conciliar. Isso. Por causa da flexibilidade. Do programar. Isso. Por exemplo, perícia. Você marca para quando? Para o dia que você pode. Eu gosto muito das quartas-feiras. É pessoal isso, assim. Eu gosto muito de marcar para quarta-feira. Então, geralmente, nas quartas-feiras eu faço perícia. Aí, os outros dias, eu fico disponível para atender ginástica laboral nas empresas, para atender ergonomia, se precisar de alguma coleta, ou para ficar em home office trabalhando. Fazendo os laudos. Tem que fazer o laudo. Não é só fazer. Não é online. Não, tem que fazer, porque é o seguinte, ó, você tem que ir na perícia judicial. Você tem que ir no local fazer a perícia. Depois você avalia, aí tudo bem, você vai para casa para ficar fazendo o laudo, como a gente falou aqui, que Thaís faz um pouquinho a cada dia, né, Thaís? Isso, exatamente. Mas Agora, jurisconsultoria, aí já vai ser um trabalho online mesmo. Porque você só vai precisar do processo para fazer, por exemplo, uma impugnação. Isso. Isso mesmo. Então, o que você acha que a comissão tem para contribuir aí com a forense? Olha, eu acho que a comissão ela vem para dar mais voz e vez à fisioterapia forense. Eu acho que a gente é um time muito conciso e a gente é um time que a gente quer muito agregar. Eu vejo, assim, as meninas, a gente nas reuniões, né? A gente quer muito agregar, a gente quer muito mostrar a importância da fisioterapia forense. A gente quer muito gritar para o mundo, né? O quanto a gente é importante. O quanto o judiciário precisa da gente. E o quanto a gente pode trazer muitas boas contribuições para ele. Então, eu vejo um time, assim, muito bom. As meninas são muito boas. E eu acho que a gente tem muito a agregar. Eu acho que a gente vai acrescentar muita coisa aí, junto ao CREFITO, junto ao Poder Judiciário, e mostrar, né, a nossa atuação, mostrar a nossa importância, mostrar o porquê que a gente está aqui. Exato. A gente não está aqui à toa. A gente não trabalha na fisioterapia forense para nada, não. A gente trabalha, sim, para mostrar... Levando a sério, para mostrar que somos capazes, né? Que estamos ali porque somos competentes para isso. Aí é que tá, Thaís. Agora eu queria que você me dissesse o que você acha do profissional, por exemplo, o fisioterapeuta, que vê uma propagandinha na internet ali que a perícia existe, que a forense existe, e diz assim, vou lá me cadastrar no tribunal, assim, sem se preparar. Eu vou lá me cadastrar, entendeu? Eu vou lá começar a atuar nessa... O que tu acha que pode... O que isso reverbera para o judiciário? Uma pessoa mal preparada, porque a galera acha que é só ter a graduação que tá tudo certo. Aí agora eu quero que você, 60 perícias depois, me diga o que é que você acha disso e o que é que você está vendo. Olha, essa pessoa ela pode até pegar 1 ou 2 perícias no máximo, mas ela não vai passar disso. Por quê? Pode até pegar, pode. Por quê? Porque para fazer perícia a gente tem que ter essa qualificação, tem que ter esse curso, né? A gente tem que saber... primeiro que a gente precisa entender essa linguagem do judiciário. Porque a gente não tem essa linguagem na faculdade. Né? Aliás, a faculdade, as graduações são muito precárias, né? É só o básico. Então, assim, ensino básico do básico. Então, a gente não vai aprender a linguagem judiciária. Eu lembro que no curso, Karina falava assim, advoguês, né? A linguagem. Juridiquês, isso aí.
E aí a gente não sabe. Então a gente precisa ter essa base, entender como as coisas acontecem, entender por que o juiz está ali, qual a função dele. Então a gente vai meio que do pezinho para ir chegando lá em cima, para poder entender de fato, né, o que é que está acontecendo. Então, provavelmente essa pessoa, ela vai pegar, se ela pegar um primeiro laudo, ela pega, mas ela não vai saber fazer. Tá. Primeiro que pode achar que até é um TCC, né? Não, e eu digo, mas a maioria faz um TCC. Ele bota ali um monte de artigo, um monte de trecho de artigo, um em seguida do outro. Aí, Thaís, imagina que você está na perícia, a pessoa despreparada, tá lá no ato pericial. Aí tá ela, aí tá o autor, tá o assistente técnico da empresa. Imagina a pessoa lá, o perito, físio, sem saber qual é a função do assistente. Muitas vezes o assistente quer fazer uma coisa até que é contra a lei, mas ele não sabe. Aí tá lá o laudo pericial. Já aconteceu comigo. Já? Pois é. Já. Eu era assistente numa perícia e o perito ele não soube conduzir a perícia. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que eu estava fazendo ali. Qual a minha função? Olha só. E foi assim, foi uma perícia, foi dos horrores. E assim, eu fiquei muito desesperada, porque eu queria ajudar ele, sabe? Assim, porque você tava vendo ele perdido, né? Eu tava vendo ele perdido. Mas você não vai fazer isso agora? Você não vai ver isso agora? Não precisa. Não precisa. E aí eu, gente do céu. Mas assim, aí você sai da perícia dizendo assim, tá vendo? Que não é qualquer coisa assim que você pode fazer. Então, você não pode só chegar lá, se cadastrar e achar que tá tudo ótimo e se chamar perito, tá? Você não é perito. Você é fisioterapeuta, mas você não é perito, né? São coisas que se complementam, mas são coisas diferentes, sim, né? Então, aí eu disse, meu Deus do céu. Primeiro, assim, que marcou a perícia, a primeira ele não apareceu. Aí remarcou... O perito não apareceu? O perito não apareceu. Esqueceu, gente. Aí remarcou a perícia. Aí a gente foi de novo para lá. E assim, era uma empresa que era longe. Aí a gente foi de novo. Foi o advogado e tal. Eu era assistente técnica da empresa. E aí todo mundo se deslocou para lá novamente. E aí quando a gente chegou, aí foi esse show, assim, sabe? E ele avaliou muito mal. O laudo dele, ele usou uma ferramenta ergonômica que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a atividade do autor. Pouco fundamentado o laudo. Um laudo, assim, acho que tinha 7, 8 páginas. Meu Deus, então ele... Era uma coisa, assim, muito erro gramatical. Muito erro gramatical. Aí a gente olha assim e faz... Poxa, a gente estuda meu Deus, tanto. que vergonha! Mas aí é que tá. O juiz vai ver isso. E sim. Aí vai dizer assim, ixi, foi isso aqui, né? Que... Não, aí depois não... É o que acontece. É o que acontece. Então, assim, é o que eu digo. Você pode até ser chamado para uma perícia, 1, 2 no máximo, mas a frequência talvez não vá acontecer, porque... Thaís, e o juiz pode fazer pergunta para o perito? Pode sim. Geralmente ele faz na ata de audiência. Ele bota lá as perguntas. Aí, por exemplo... Tem uma juíza aqui que faz muito essa pergunta, que é o seguinte. Se o resultado for uma concausa, qual a porcentagem de concausa? Sim. Não sei se você já pegou essa pergunta. Já peguei. A pessoa que não tem capacitação vai saber para onde vai isso? Não, primeiro que vai bater o desespero. Porque como é que eu vou fazer isso, né? Não tem. Exato. E assim, aí a gente... E os juízes, eu tô notando que eles estão muito espertos. Porque eu tô eles estão mais ligados agora. As perguntas deles estão cada vez mais específicas. Isso. Então, não é mais aquela pergunta genérica, né? Às vezes a gente vê algum assistente técnico fazer algumas perguntas genéricas, mas os juízes não, tá? Sabe? Eles estão amarrando mais. Isso eu não sei se é para sentir a qualificação. Sim. Não sei se é para... Sabe? Mas eles estão apertando mais. Isso o que eu tenho muito notado. Bom. Eu vi um despacho em outro processo que mandaram um trecho do despacho para mim e se tratava de um físio
que tinha feito uma perícia naquele processo, mas que tinha sido uma perícia bem mal feita e um laudo horroroso. Aí ele fez um despacho e colocou o seguinte lá: fisioterapeuta pode realizar perícia para a justiça. No entanto, o laudo do fisioterapeuta que realizou a perícia nesse processo está muito confuso e contraditório. Olha só. Então, em vez de um elogio, foi uma lapada. Exatamente. E aí, ele estava precisando de outro profissional que fizesse, porque, resumindo, ele que estava querendo dizer ali, esse laudo, para mim, é imprestável. Ele não está servindo para eu sentenciar. Exato. Hoje, tendo assim mais a prática, eu vejo o laudo pericial como uma redação. A gente tem que embasar o desenvolvimento ali do laudo, o teor do laudo, mas ele tem que ter nexo com a nossa finalidade. Se vai ter nexo com causa, se vai ter nexo... Direto, ausência. E aí, o que é que eu vejo? Talvez eles não sabem nem o que é com causa. Quem não estudou não vai saber, não. Não vai saber. Então, se você não sabe esse final aqui, você não vai saber embasar o meio. Você não vai conseguir fazer um teor de laudo, vamos dizer assim, fundamentado, né? Porque você tem que ir fundamentando para chegar no final e dizer, eu fundamentei isso porque eu acho isso. Na verdade, não acho. É isso. É isso. Exato. Desculpa a palavra. É isso. Porque, assim, tem gente que conclui o laudo assim. A conclusão não é possui nexo. Ou então, possui nexo com causa tipo 2 ou tipo 3 de Schilling. Ou ausência de nexo. Não. É assim. A pessoa conclui assim. Eu já vi vários laudos. Há a possibilidade de que o trabalho tenha ocasionado a doença. Isso te diz alguma coisa? Há a possibilidade. Possibilidade é certeza? Aí o juiz vai dizer, tá... Aí o juiz vai devolver a pergunta para o perito. É possível ou não? Peraí, causou ou não causou? Fica aquele... Isso. Já vi vários. Não dá certeza. Ele dá um negócio assim. Pode ser que... Isso. Ou então, assim, eu já vi também no laudo assim, por exemplo, fala A e lá no final vem falar C. Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desconexo. Sabe? Aquela coisa assim, sei lá, eu tô falando aqui do microfone e aqui embaixo eu tô falando da xícara de café. Sabe? Uma coisa desconexa. Então fica confuso. O juiz não vai entender. Com certeza. O juiz não vai entender. Não. Então, até isso, assim, você tem que pensar e ter esse embasamento, né? Demais. De fazer essa construção. Porque o laudo é uma construção. Não é uma folha que você vai chegar lá e vai botar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai construir uma história, um enredo, uma fundamentação. Do que você avaliou. Do que você avaliou, do que você viu. E chegar lá no final e dizer qual o seu diagnóstico, o que é aquilo, né? Então, tem que ter um começo, meio e fim, né? Com certeza, tem que ter. Eu vejo uma galera que faz um Ctrl-C, Ctrl-V, o laudo inteiro, Nossa. bem genérico, com os negócios. Aí chega lá embaixo e, por exemplo, possui nexo de causa, mas ele não analisou o específico daquele autor. A parte específica. Às vezes o autor tem uma variação anatômica, tem uma predisposição. Isso. Mas aquilo não foi analisado. Ele só coloca um monte de trechos de livros ou artigos dizendo o que ela é Dort, sabe? De uma forma bem ampla. E assim, eu já vi laudo que nem tem citação. Nem nada. É só as palavras do perito na parte da fundamentação. Só as palavras dele. Então, ele não está fundamentando nada, ele não está comprovando nada. De onde ele tirou? De onde ele tirou aquilo, né? Aí é que tá, você pode estar perguntando. Ah, Karina, mas não pode não deixar sem fundamentação? Não sou eu, gente. É a lei. É a lei. Se você for ver o artigo 473 do Código de Processo Civil, parágrafo... esqueci o parágrafo terceiro. Acho que é terceiro. Não é terceiro. Vai lá no artigo 473, porque vai estar lá dizendo que o laudo ele precisa ser fundamentado. Ele tem que... É a lei que está falando, não é Karina. Aí teve um perito que eu era assistente técnica e ele fez um laudo do jeito que você está falando. Lembrei agora quando tu falou. Aí num dos meus quesitos de esclarecimentos, eu perguntei por que ele não tinha fundamentado o laudo. E de onde ele tinha tirado aquilo. Aí ele disse... Tirei da minha prática.
Ei, é tipo assim, aqueles profissionais que fazem umas técnicas sem embasamento científico nenhum. Mas na prática funciona. Mulher, oh Deus. Mas na prática funciona, gente. Minha gente. No placebo funciona, tá entendendo? O cara, né? Ele teve essa coragem de responder isso. Então, assim, ele podia até se confiar muito na prática dele, mas a lei diz que laudo pericial tem que ser fundamentado, então não adianta você estar querendo impor a sua lei, não é a sua lei. Fonte, vozes da minha cabeça. Pronto, exatamente. Então, a fonte, a voz da minha cabeça, diz que não precisa, né? E sabe o que eu já vi? Juiz anular laudo porque não tinha fundamentação. Esse laudo é imprestável, não tem fundamentação. A lei diz que tem que ter. E acontece, viu? Acontece. Acontece de tudo. Acontece de laudo ser anulado porque não teve a perícia no local de trabalho. Sim. Várias Por isso que eles vezes. gostam de nomear a gente. Porque a gente vai no local. A gente visita o local de trabalho. Fisioterapeuta, perito, visita o local de trabalho. Exatamente. A gente não fica só no consultório. Não, esse negócio ficar só aqui, ver o autor aqui e acabou e vai fazer o laudo, não é assim. Não. E tem que ir, né, Thaís? Eu acho que é super importante. É super importante. Porque naquele momento da prática, do momento da clínica, você escuta o autor, se a outra parte tiver também com assistente técnico, você escuta também. Mas é assim, é como se fosse fonte, vozes da minha cabeça, né? Então, você escuta, mas você tem que ir lá ver. Né? Com certeza. E comprovar. É. E, assim, agora eu quero que você seja sincera e diga de verdade. Você descobriu a forense, começou a trabalhar nela, está trabalhando nela até hoje. E o que essa área, especificamente a fisioterapia forense, está representando para ti hoje em dia? Na tua rotina, na tua vida profissional. Hoje é tudo, assim, porque é o meu trabalho. É o que eu decidi, eu quis levar a sério, né? E fazer com que realmente acontecesse, com que as coisas acontecessem, né? Eu queria, de fato, fazer acontecer. Então, eu queria sair daquele cenário que eu estava e queria ir para um outro cenário. Mas, para isso, eu precisava dar um passo. Não caiu do céu nada, né, Thaís? Nada caiu do céu. Gente, e até, assim, não é fácil, tá? As coisas não são fáceis. Então, a gente precisa dar aquele primeiro passo e ir galgando. Devagarzinho. Teve que começar estudando muito, porque já começa daí. Muito, exatamente. Você tem que estudar muito. Às vezes tem gente que assiste a primeira aula já quer se cadastrar. Não adianta. Ai, não dá pra passar a carroça na frente dos bois, não. Não adianta. Você tem que ver tudo, você tem que ver todo o curso, porque lá vai estar todo, do comecinho da base até o final, né? Então tem que ir tem que seguir esse caminho, senão não rola. Então, hoje para mim é tudo, assim, é o que eu tenho no meu dia a dia, é o meu trabalho. Então, vamos, então, a algumas palavras. Exemplo, o que é que eu entendi que os plantões lá atrás estavam representando para você? Estava representando desgaste físico e emocional, noite sem dormir, zero tempo para você e para a família. E falta de liberdade para você programar seu dia. isso. Senti isso. A forense, como é que isso está hoje? Olha... Tá dormindo, Thaís? Tô dormindo. Eu durmo em casa, gente. Eu durmo em casa. Se você tá tendo mais liberdade, rotina, convivência, essas coisas, se isso mudou. Mudou demais. Mudou demais. Hoje eu consigo programar, como eu falei, né? Eu consigo programar os meus horários. Então, eu consigo ter esse acesso mais fácil. Por exemplo, hoje eu não vou trabalhar. Um exemplo. Hoje eu não vou trabalhar, eu tenho alguma coisa para fazer. Mas eu tenho um outro dia, ou eu posso, à noite, adiantar alguma coisa. Então, assim, eu tenho essa liberdade hoje. E essa qualidade de vida, principalmente com a minha filha, né? Porque ela pede muito a minha presença. Então, isso é muito importante para mim, né? Com certeza, né, Thaís? Então, assim,
poder estar com ela, poder tá em casa, sentada no computador, trabalhando, e ela comigo, isso aqui para mim não tem preço. E também assim, vai ter uma viagem, vai ter alguma coisa. Eu não preciso deixar de ir por conta do trabalho, né? É só programar tudo direitinho, posso levar um notebook e aí eu vou trabalhando de lá. Algumas coisas me marcam muito. Teve uma aluna que me mandou uma foto, ela trabalha com jurisconsultoria. Mas ela trabalha muito, então ela trabalha só com jurisconsultoria. Aí ela estava com o computador, ela me mandou uma foto que era assim, o computador, uma impugnação que ela estava fazendo, e do lado a bebezinha dela no carrinho. Ai, gente. Aí ela tirou essa foto e me mandou e disse: Karina, depois que eu descobri a forense, eu consigo trabalhar assim. Ela teve 2 filhos. Era pequenininho esse. E ela depois falou pra mim: Karina, engravidei de novo. Porque era uma dinâmica de trabalho que ela organizou, que ela tava tempo aí pra formar a família dela e tudo mais. E teve um outro que me mandou também essa foto, que era ele fazendo um laudo no computador, era de noite em casa. E do lado era, sabe a câmerazinha de bebê? Porque ele também tem uma bebê. Aí era a câmerazinha da bebê dormindo. Aí ele disse: tô trabalhando e de olho nela. Exato. Isso não tem preço. Não, isso essa não liberdade. Tem preço. Isso não tem preço. Assim, de você levar pro dentista. Assim, às vezes é coisa tão pequena, né? Leva pra escola, buscar na escola, leva pro dentista, leva pro médico. E, sei lá, sair da escola, parar, tomar um sorvete. Isso, pra gente, assim, é uma besteira. Mas pra eles, isso é muito importante. Isso marca muito, né? Que é a questão da presença. Demais. Então, eu sou muito apegada nisso, assim. Eu também. Eu sou muito apegada nisso. Muito. E a minha última pergunta vai ser, assim, para você. Vai ser... Thaís, a gente tem toda uma vivência, já passou por... Você, né, que já passou... E eu também, por coisas diferentes na fisioterapia, né? Você não está fazendo a mesma coisa que você se formou, você passou por várias coisas. E com o tempo de experiência em várias áreas e no mercado de trabalho, eu queria fazer essa pergunta para você. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é: você acha que é necessário, para atuar no mercado de trabalho, o conhecimento técnico? Ele é importante, muito importante. Sim. Mas você acha que só ele é muito importante? Ou existem outras coisas que também são importantes para se destacar no mercado de trabalho? Primeira. E a segunda pergunta é: se no curso você viu, além das aulas técnicas, também outras coisas que eu ensinei para fazer com que vocês se destacassem no mercado? Ou se eu ensinei só forense? Vamos lá. Primeiro, é muito importante a parte técnica, certo? Então, o que a gente falou, né? Da construção do laudo, da gente colocar lá o nosso embasamento, do entendimento, da nossa avaliação. Essa parte técnica é muito importante. Mas a gente precisa também ter esse conhecimento, vamos dizer assim... Como é que eu posso falar? Comunicação, imagem. Isso. A postura, né, que a gente tinha falado, a questão da postura. Então, assim, é uma área que é uma postura diferente. São ambientes diferentes. Ambientes esses que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é o quê? Clínica, hospital, paciente particular. Às vezes a gente está lá de Crocs. Misericórdia. Usei muita Crocs no hospital. Ai, mulher, pelo amor de Deus. Joguei fora depois, mas usei muito. Mas, assim... tudo isso é um conjunto, né? A gente tem que ter a parte técnica, mas a gente também tem que fazer a nossa imagem, né? A imagem para o juiz, para o advogado ou para quem a gente vai trabalhar. Isso. Né? Geralmente isso. Consegui abordar isso com vocês? Demais. Ela ensina no curso, gente. Ela ensina... Tem uma parte do curso também que ela dá uma aula sobre oratória. Ela dá aula sobre posicionamento. Então, assim, é tudo, entendeu? Como eu falei, é da base até o fim, entendeu? É a faculdade Karina Kelly. Karina Kelly Cursos, com você.
Eu queria muito agradecer a tua presença, Thaís, aqui hoje. Essa conversa maravilhosa que a gente teve sobre fisioterapia forense, história de vida, para vocês conhecerem mais uma. E eu tenho um orgulho imenso que Thaís, ela é minha aluna, entendeu? Eu tenho, porque ela podia ser aluna de outra pessoa. Imagine só. Mas esse ouro dessa menina veio pra mim. Eu sou grata a Deus com uma pessoa dessa, porque Thaís é iluminada. Ela tem uma vibe boa, positiva. Ela tem uma mentalidade boa demais pro sucesso. Porque ela foi lá, ela mesmo falou a frase aqui. Eu fui e fiz... Ela quis fazer acontecer. Ela não é aquela pessoa negativa de entra no ar e fica, mas e se não der certo? Tem gente que é só o negativo, Ai, né? é. E se não der certo? E se eu não sei o quê? E outra Não. coisa, gente. Desculpa, Karina. Não comente nada com ninguém. Eita, é verdade. Não fale. Porque os outros vão a primeira ficar... coisa que o pessoal vai dizer é não vai dar certo. É. Tu vai pra essa área, meu Deus do céu, isso nem tem trabalho, isso, ó, vai vir uma enxurrada de negatividade. Então não fale da sua vida. Vai lá, certo? faz vai o lá, teu. Vai lá e faz Depois o teu. Depois que estiver trabalhando é que tu diz. É, exatamente. É. Tem gente que é assim, ela tá lá embaixo, ela quer puxar o outro pra baixo. Ó, eu ia pro plantão, eu assistia a aula de madrugada lá no plantão. Eu estudava no plantão, mas assim, bem, meio que escondidinha, sabe? Mas eu tava ali. Porque era o momento que eu tinha, às vezes, porque em casa às vezes é complicado, né? A minha filha era muito pequena na época, eu queria muita atenção. Então eu levava para lá, levava o notebook, levava as coisas, as fichas, que eu imprimi todas as fichas. Eu tenho até hoje, tudo impresso. E eu anotava tudo. Então, assim, faça o seu. É, para de Faça ficar pedindo o autorização para os outros. Tem gente que precisa estar se validando. Exatamente. Ah, eu vou fazer. O que é que tu acha? O que é que tu Só acha? vão botar você para baixo, É. meu amor. Quem tem que achar é você, não é a pessoa. Não é exatamente. Thaís, foi uma maravilha estar aqui com você. Você sabe que eu tenho o maior orgulho. obrigada. Você tem muito a crescer, muito mais a crescer, porque você é inteligente demais. Estudiosa, você não para de estudar. Até hoje você não para de estudar. Você é estudiosa, esforçada, dedicada. Pessoas como você, e tem ação, atitude. Pessoas como ela só tendem a crescer. Não tem outro caminho para você. Parabéns pela sua jornada. E eu tô aqui colada com ela, que ela é sucesso. Eu gosto de colar quem é sucesso. Obrigada, Karina.